Olá, pessoal, tudo bem? Primeiramente, eu queria agradecer a participação de todos nesse evento e também agradecer o convite para poder participar. A grade tá incrível, eu fico muito feliz em fazer parte dessa grade no Ciendo de 2024. Tá acho que é um evento muito bacana e que só enaltece a endodontia, né? A gente precisa de mais eventos assim, precisa se juntar mesmo para conseguir ter informação, compartilhar informação, né? E isso tudo a gente vai só acrescentando para nossa especialidade, tá? E agradecer também o Samuel pelo convite, é um cara nota 10 aí, sempre tá ensinando muita coisa para todo mundo. Tá, então, já entrando aqui no nosso tema, vou falar sobre limas fraturadas. Quem é que nunca fraturou uma lima? Que atire a primeira pedra. E, e quem é que nunca perdeu noite de sono, né? Depois que isso aconteceu. Então eu queria só me apresentar antes disso, antes da gente entrar no tema propriamente dito. Essa daqui é uma foto de um professor meu, o Fábio Ito. Ele tem lindas fotos no perfil do Instagram dele, quem quiser conferir, tá? E eu moro na cidade de Londrina, no Paraná. É aqui que eu atuo. Eu sou um clínico, né? Atuo desde 2009, quando eu me formei pela Universidade Estadual de Londrina. Eu me formei aqui mesmo. E desde então eu venho trabalhando nessa parte. E aqui eu vou deixar um texto para vocês que eu acho ele bem bacana, bem interessante. E eu acho que vale a pena a gente sempre refletir sobre isso. Que o nosso crescimento nem sempre é em linha reta, tá? Então, quero que a gente entenda que as coisas têm um passo a seguir, tem uma curva de aprendizado, né? Então, tudo que eu vou falar aqui hoje é um passo, tá? Que vocês vão dar para entender um pouco sobre remoção de instrumentos fraturados. Então, aqui é quando eu fiz minha especialização em endodontia. Eu fiz na FOB, lá em Bauru, na USP de Bauru. Na época, cara, a gente se forma, né? Termina a especialização e é engraçado como a gente acha que sabe muito e acha que sabe pouco ao mesmo tempo, sabe? A gente fala, poxa, eu já sou especialista, tô bem melhor do que antes de entrar, mas, né, faltou muita coisa e não faltou, falta experiência, falta vivência clínica, falta entender as coisas. Então eu falei, poxa, vamos lá, né? E aí eu pego e me deparo com alguns casos, assim, limas fraturadas, ó, numa curvatura. Eu falei, rapaz do céu, o que que a gente faz quando a gente se depara com tratamentos assim, né? A gente fala, vou condenar esse dente com pouco espaço para ósseo, para implante, talvez eu tenha que fazer um enxerto. Putz, começa a ficar um negócio complicado, né? E aí, quando eu me deparava com casos de limas que eu fraturava, de limas que às vezes as pessoas me encaminhavam, porque afinal eu era especialista, né? E eles falavam, ah, você consegue remover a lima, tal, apareceu aqui. Era isso. O olho já começava a tremer. Aí eu falava, nossa, caramba, como é que eu vou fazer, né? E, e aí eu entendi que cara, nossa profissão, ela é valorizada, assim, ó, de acordo com a responsabilidade que eu assumo. Então, quanto maior a responsabilidade que eu assumo, maior a minha valorização, maior a minha valorização, maior o quanto eu consigo cobrar, tá? Então, se eu consigo cobrar, eu, eu preciso assumir mais riscos, né? E assumir mais responsabilidades.
E foi aí que eu fui atrás, então. 2017, eu fui lá atrás de quem conhecia do assunto, né? Fui aprender com o cara da remoção de instrumentos fraturados, que é o Dr. Yoshi Terauchi. E, putz, na época, eu fui lá para Califórnia, Santa Bárbara, Califórnia. Fiz o curso de um dia com ele. Paguei, na época, acho que era US$ 2.900 por um dia de curso. Viajei, fui para lá, fiz o curso para aprender. E, e mesmo assim, penei muito depois do curso. Então, eu precisei treinar bastante, né? Então, hoje, como que vai ser a sequência da nossa aula, desse nosso bate-papo também, né? Eu vou começar falando um pouco sobre diagnóstico, como que a gente vai fazer, como que a gente vai entender e olhar para os casos de lima fraturada. Depois eu vou explicar algumas técnicas e a gente vai para casos clínicos. Bom, então para começar, existem dois tipos de fragmentos. Tá, Sérgio, você está falando tecnicamente, fragmento longo, curto? Não. Simplesmente os fragmentos que eu quebrei e os que os outros encaminham para mim. Por quê? Por que que os que eu quebrei, eu falo assim, "Putz, agora o bicho pegou. É um fragmento difícil para mim. Agora, por que que os fragmentos que os outros me encaminham, eu falo, vamos tentar"? E o que eu fraturei já me dá sudorese, né? Por quê? Porque é que tá a responsabilidade sobre o caso. Eu posso tentar. Se der certo, deu. Se não der, não deu, né? Agora, e o que eu quebrei? A responsabilidade está comigo de conseguir remover ou não, solucionar esse caso ou não. E aí a gente cai num dilema, né? Aceitar ou não aceitar um caso. Então, como que a gente vai fazer isso? Né? Para eu aceitar um caso, primeiro eu tenho que ter rentabilidade, previsibilidade. Tem que ser um caso que eu olho e falo, ah, esse acho que eu consigo tirar. Por mais que você tenha uma dúvida, mas a sua confiança e você acha que a chance é muito maior de você conseguir resolver esse caso do que não resolver. Por isso que eu preciso ter previsibilidade para isso. Eu tenho que ter uma motivação que geralmente é financeira, né? Então, se eu tenho rentabilidade, eu tenho uma motivação também, né? Então, aqui a gente já começa a entrar para um diagnóstico mesmo, um planejamento. Primeira coisa que eu vou fazer é tornar o caso visível. Por quê? Porque os casos não visíveis são muito mais difíceis, tá? Aqui um artigo que fala que os instrumentos que eu não consigo ver são muito mais difíceis de remover. Então aqui a gente vai primeiro tentar tornar o fragmento visível, tá? Eu tenho que conseguir enxergar ele. E aqui, César, assim, as pessoas perguntam, César, é, é possível fazer a remoção de fragmentos sem microscopia? Se você conseguir enxergar o fragmento, sim. E aí que tá. O microscópio te permite enxergar mais. Então vai te facilitar muito a vida. E aí a gente vê, né? Eu preciso remover todos os fragmentos? Às vezes não, né? Às vezes não. Por quê? Porque às vezes ele tá fora do canal. Então, como que eu vou remover via canal um fragmento que tá fora? Fica mais difícil. Então, para isso, eu preciso fazer um planejamento. E aqui que entra, né? O papo de hoje não é a gente falar sobre tomografia,
Mas aqui entra um exame que não pode faltar nesse tipo de tratamento, que é a tomografia. Por quê? Porque como que eu vou enxergar a posição real do meu fragmento para eu poder atuar nele, para eu ir lá e falar, esse fragmento eu consigo remover, ou esse fragmento eu não consigo remover. Ou também, quem sabe, esse fragmento eu nem devo remover, tá? Então aqui um caso em que a gente olha esse fragmento aqui, ó. Cara, né? Pô, fratura de lima lá na anterça apical. Parece que tem uma parte dele para fora. Tem aqui, ó, uma coroa com pino, né? Complicado ou fácil? Fácil ou difícil? Provavelmente difícil, né? E se eu te mostrar essa imagem? Fácil ou difícil? É o mesmo caso, o mesmo paciente. Fácil ou difícil? Agora, tá fácil, né? É só eu vir aqui, ó, e pincei. Beleza. Removi o fragmento. E é que tá. Aqui a importância de enxergar e de conseguir saber o 3D, né? Lógico que, poxa, esse é um caso, eu nem precisaria do 3D para saber disso, mas de um exame. Mas é só para ilustrar para vocês como o 2D, ele me esconde muita informação, tá? Então, aqui alguns conceitos. Quando que remover um fragmento se torna um grande risco? Os fragmentos que eu não posso ver, eles são um grande risco para o meu tratamento. Por quê? Porque a chance de eu fazer, o bem da palavra, cagada, é grande, tá? Porque senão, como que eu vou atuar em algo que eu não estou enxergando? E vocês vão entender que a técnica ela é delicada, ela é sensível, tá? Quando tem pouca espessura de dentina. Toda remoção de fragmento, toda técnica promove desgaste de dentina. E se eu tiver pouca espessura, talvez comece a não valer a pena. A gente vai ter que planejar e pensar isso, colocar numa balança. Até onde que vale ou não vale esse desgaste, né? Porque senão a estrutura vai ser muito comprometida. E aí, beleza, eu tirei a lima. Mas a que custo, né? Quanta dentina eu sacrifiquei para remover essa lima e quantos por cento dessa essa dentina que eu removi representa da dentina total da raiz? E outra, quando o caso a gente olha que está além das nossas capacidades. Poxa, eu vou entrar num caso que eu acho que eu não vou resolver, eu vou ter mais trabalho com isso, né? Eu não estou sendo honesto daí. E algumas situações em que removê-las pode não ser necessário. Então, quando o dente está sintomático e sem lesão, beleza, você vai mexendo que está quieto. Quando a lima fraturada está próximo do CT e o tratamento era uma biopupectomia, por exemplo. Então, a sua chance de não ter bactérias nessa região é alta e não ter contaminação disso. Quando o tratamento pode ser concluído sem precisar remover o instrumento. Por exemplo, o bypass. Quando a lima fraturada está no CT e foi realizada uma patência, está tudo certo, a chance é menor, a chance de eu já ter descontaminado a região. Tá? Então é isso. Tudo gira em torno de contaminação da raiz. Tá? E quando que esses fragmentos devem ser removidos? Dentes curtos e com lesão periapical. Por que curto? Porque provavelmente o fragmento vai estar visível se a raiz é curta. Provavelmente esse fragmento vai estar representando grande parte da raiz. Tá? Então,
e tem lesão periapical. Então, vale a pena eu intervir. Canais não instrumentados previamente e com contaminação. Aquela lima num canal com lesão que quebrou no terço cervical ali, sabe? Morpheus Shaper, fratura no terço cervical. Pô, essa é um caso que eu vou ter que remover. Fragmentos além do término apical em dentes com lesão. Então também preciso remover. Fragmentos que impedem uma boa obturação, né? Então é isso. A gente vai vendo, vai analisando, vai pensando. E que a gente começa a falar. Pô, que forma que eu vou remover essa lima? Pô, posso pensar no método cirúrgico, né? Principalmente aquelas limas para fora do ápice. Então tá. Método cirúrgico padrão. Corto, exponho o fragmento e removo. Vou ter que pensar aqui. Por quê? Porque uma lima com taper grande, conicidade alta, eu vou fazer. Ele tem o forame aqui, ó. Eu vou puxar ele, só que o corpo dela tá mais largo. Vai dar mais trabalho para eu conseguir puxar essa lima aqui. Tá? Então pode ser que às vezes eu corte e empurre ela também. São estratégias que a gente tem que ir pensando. Deixa eu só passar um caso aqui do Pablo, tá? Pablo Amoroso, em que ele remove a lima por cirurgia, tá? Dr. Pablo Amoroso, que cedeu, gentilmente cedeu esse caso para eu apresentar. E removendo a lima, ó, do ápice. Beleza, obturado, legal. E se a lima tá aqui, ó, em terço médio, por exemplo? Eu vou cortar aqui para eu poder remover o fragmento? Não. Esse caso é um caso que não fica tão indicado a cirurgia assim, tá? Outro ponto que a gente vai ter que começar a planejar é tamanho do fragmento. Qual o comprimento desse fragmento? Ele é maior ou menor do que 4,5? Por quê? Porque se ele for um fragmento longo, maior do que 4,5 milímetros, provavelmente eu vou precisar de um dispositivo para puxar esse fragmento. No caso, a gente vai falar sobre cânula superponder e loop, tá? Por quê que os fragmentos mais longos dão mais trabalho para a gente remover? Porque eu tenho maior superfície de contato da lima com o dente. Tenho maior atrito. Então é mais difícil ele se locomover num caminho, né? É igual uma carreta. Bitrem é mais difícil fazer uma curva do que um carro pequeno. Então, por isso que geralmente as limas, os fragmentos menores de 4,5, eles podem sair mais facilmente com ultrassom ou uma vibração, tá? A gente tem que pensar também em curvatura da raiz ou em curvatura em que essa lima está fraturada. Porque imagina que um carro ele é mais difícil fazer uma curva fechada do que uma curva aberta. Então, por isso que uma, uma curvatura maior do que 30 graus começa a deixar essa técnica mais difícil. Aqui, um artigo que mostra quanto maior o comprimento, maior o tempo de remoção desse fragmento. E aqui uma tomografia mostrando mais ou menos a angulação que a gente tem, que eu consigo medir a angulação dessa minha raiz, desse meu conduto, né, em relação ao fragmento fraturado. Aqui um ponto. Quando a gente vai trabalhar com ultrassom, eu preciso usar e trabalhar disso aqui.
que chama um movimento de packing e pulsing motion, que é um movimento de você vai acionar o ultrassom e pausar, acionar e pausar. Não vai deixar ele acionado diretão, não, você não vai fazer isso. Acionar, corta um pouquinho, para. Acionou, corta um pouco, para. Tá? E packing, porque você vai fazer movimento de bicada, de entrada e saída. Tá? E ó, esse é o tipo do movimento. Acionou e bicou. Outro ponto que a gente vai ter que pensar é que o ultrassom faz um movimento linear, para frente e para trás, no sentido da caneta aqui, ó. Se eu vou fazendo um buraco só com a ponta e essa ponta começa a ficar travada aqui, o que que acontece? Eu crio uma fadiga cíclica nessa região e a ponta fratura. Então eu tenho uma fratura secundária da ponta do meu inserto. Isso serve para tudo, tá? Toda ponta de ultrassom que ela trabalhar com a ponta cravada, provavelmente ela vai fraturar. Pode ser ela grossa, fina, tá? Especialmente para as pontas que a gente usa para remover lima fraturada, elas são mais finas, mais delicadas, fica mais sensível essa técnica ainda. Outra coisa que a gente pode acontecer durante, que pode acontecer durante a tentativa de remover a lima fraturada. É uma fratura secundária, não da ponta, mas sim do instrumento, do fragmento de lima que está lá dentro. Então, se eu vibrar ele por muito tempo, ou errado, de forma errada, eu fraturo o instrumento. E ele vai saindo por partes, por pedaços, e vai tornando essa remoção mais difícil. Então, se eu vibrar muito tempo por fora da curvatura, eu corro o risco desse instrumento fraturar. Se eu desgastar em volta, assim, ó, como se fosse uma trefila, entrar aqui e encostado no fragmento e achar que ele vai sair, achar que isso é um pino metálico que eu estou tentando remover, essa lima vai fraturar a parte e vai sair por parte. Às vezes a gente está lá trabalhando e fala assim, nossa, saiu. Vai ver, saiu parte dela, não saiu inteira. Por quê, ó? É isso. Imagina que eu tô com o ultrassom aqui vibrando, essa parte tá travada, o fragmento tá fazendo assim, ó. O que que eu tô causando aqui? Fadiga cíclica, é como se eu estivesse pegando um clipe e fazendo assim, ó. A lima vai fraturar. Aqui uma comparação da angulação e tempo de trabalho para remover a lima. Aqui, um artigo interessantíssimo e que chega a dar medo, tá? Por que que a gente fala para alternar a forma de usar, de pisar? Pisa, aciona e para. Pisa, aciona e para. Porque geralmente a gente usa ultrassom sem irrigação para conseguir enxergar. Depois eu ligo a água, a irrigação, lavo, aspiro e vou de novo trabalhar. Agora imagina se eu começo a ter, né, a ficar ansioso para remover a lima e começo a acionar o ultrassom, assim, ó. O que que eu estou promovendo nesse meu periodonto, nesse meu dente? Calor, atrito. Atrito causa calor, gera calor. E esse calor pode ser transmitido para o periodonto e eu causar uma necrose de toda a região, que é esse caso reportado nesse artigo, em que eu perdi toda, eu tive uma necrose da região por causa de aquecimento. E aqui também.
o aquecimento, né? Imagina as ligas. Hoje a gente usa muito liga de níquel-titânio. Quando eu aqueço a lima de níquel-titânio, o que que ela faz? Fica mais rígida. Se eu tenho uma lima mais rígida, se eu vou fazer uma fadiga cíclica numa liga mais rígida, ela fratura mais rápido. Então aqui, só para vocês terem uma ideia, usei um ultrassom, a ponta da lima estava presa, o resto estava solto aqui. Repara que no final do vídeo, eu, antes da lima fraturar, ela começa a fazer assim, ó, pum, quebra. Isso é a fadiga cíclica acontecendo na lima, tá? Agora, olha aqui, como eu tenho um tempo maior, um tempo prolongado, se eu deixo a liga resfriada. A mesma lima, a mesma marca de lima. Só que olha como o tempo é muito maior aqui para eu conseguir uma fratura dessa lima. Por quê? Porque a liga resfriada, ela é mais flexível. Quando ela é mais flexível, eu tenho uma maior resistência à fadiga cíclica. Bom, aqui um outro ponto importantíssimo, que é entender a física básica, né? Dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. Imagina que eu estou querendo que uma lima saia por um espaço, eu estou com uma ponta de ultrassom e a lima está aqui. Só que o espaço é muito diminuto. A lima vai sair? Não vai, porque dois corpos não passam no mesmo lugar, não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, uma lima fraturada e uma ponta, um inserto mais grosso. Repara que esse inserto ele não cabe aqui do lado, ó. Então, mesmo que essa lima fosse sair, ela não vai passar aqui. Por quê? Porque o inserto ele é muito calibroso. Tá errado, não adianta eu ficar insistindo nisso. Não vai sair. Agora, olha aqui. Troquei o inserto. Vou pegar o inserto mais fino. Mas mesmo assim, ó, olha quando eu coloco ele aqui do lado, como ele não sai. Ele não tem espaço, né? Então a lima não vai sair. Agora, olha aqui. A diferença quando eu coloco o inserto fino. Ó, ele vai, ó. Beleza. Saiu. Quanto tempo demorou para Lima sair? Por quê? Porque eu tinha espaço para Lima passar ao lado do meu inserto. É física, né? Então eu preciso, ó, vibrar ao lado. Eu vou vibrar ao lado. Eu não vou bater na ponta. Às vezes a gente tá lá e fica assim, tac, 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 com o ultrassom. Cara, não é isso. Não é assim que você vai remover a lima. Então, aqui umas imagens cedidas pelo professor Eric Muck. O Eric é um cara que me levou para fazer esse curso do Terauchi. Me convenceu aí. É um cara que eu respeito muito, admiro muito o trabalho dele, tá? E ele fez essas imagens, ele usa uma borracha, uma pedra de desgaste para afinar as pontas de ultrassom, justamente para ela caber no lugar que eu quero. Então, ó, como ela vai ficando mais fininha, né? E aqui, só para vocês entenderem, deixa eu voltar esse slide aqui, ó, que a ponta, ela não pode tocar na parte mais superior do fragmento. Por quê? Porque senão eu empurro ele. Agora, se eu vibro ao lado, o fragmento sobe. Então vamos lá. Pô, repara aqui, ó, como eu tô com a ponta do ultrassom batendo aqui, ó.
E olha como eu tenho uma movimentação bem na ponta aqui, ó. O que é isso? Eu tô forçando esse inserto para apical, esse fragmento para apical. Eu tô cravando ele mais para apical. Tô tornando a minha remoção e a minha técnica mais complicada. E aqui eu queria falar com vocês sobre bypass. Quando que a gente consegue o bypass? Porque muita gente fala assim: ah, César, eu queria ultrapassar o fragmento. Beleza? Mas é todo caso que eu consigo ultrapassar? Não. Geralmente fica mais fácil ultrapassar quando eu tenho um fragmento fino ou quando eu tenho canais confluentes que terminam em um mesmo canal, então eu consigo ultrapassar pelo outro canal. Quando o canal é oval, achatado, então eu tenho espaço para conseguir a manobra. E aqui também depende da secção transversal da lima. Tem secção transversal que favorece mais, né? E o canal helicoidal mais profundo favorece o bypass. Então, aqui, um caso em que eu tenho canais confluentes e eu consigo, por exemplo, trabalhar por aqui. Aqui eu tenho um canal achatado, eu também conseguiria trabalhar por aqui, tá? Então, são ideias de para a gente avaliar quando que eu conseguiria trabalhar com bypass. Aqui, ó, reparem que o tamanho do fragmento aqui tá menor, né? Então, o que que eu fiz aqui? Foi um vacilo que eu fui tentar remover a lima e ela fraturou. Só que ainda bem que eu consegui fazer o bypass pelo outro canal, eles eram canais confluentes. Então ficou assim, ó. Nem precisei mexer muito mais do que isso. Ficou ali. Aqui outra técnica. Quando eu consigo ultrapassar ao lado do fragmento, fiz o bypass. O que que eu vou fazer? Eu vou ampliar o canal 10, 15, 20 e eu vou chegar até uma lima 20, 25. Depois disso, eu vou pegar uma ponta de ultrassom mais romba, por exemplo, uma ponta de remover pino, uma ponta de pério, e vou vibrar o ultrassom no cabo e vou fazer movimentos de limagem para ver se essa vibração transfere para a lima, essa lima encosta no fragmento que eu fiz o bypass e esse fragmento sobe. Então, ó, fui lá, tô aqui trabalhando no bypass. Canal inundado, tá? Trabalhando no bypass. Passei, né? Então vou lá, amplio esse canal, ampliei até uma 25. Nesse caso, eu estou vibrando, ó, ultrassom na lima, no cabo da lima. E estou fazendo um movimento de cateterismo e entrada e saída, assim, limagem. Até que a vibração transmite para a lima, que encosta no fragmento, e o fragmento vai se deslocando, ó. Se deslocou, ele sobe. Então, aqui é uma forma que eu tenho de fazer a remoção através do bypass. Aqui um caso em que chegou para eu encontrar o canal. E eu fiquei encucado, porque eu achei que tinha dois canais. Eu achei que tinha, ó, esse era o canal. E eu falei, cara, tem alguma coisa aqui. Por mais que na tomografia me mostrava que não, era um canal só e que saía de lado. E eu fiquei encucado com essa imagem aqui, ó. Então fui lá, fiz a radiografia, fiz a tomografia, tudo, e dava o canal, terminava ali. Eu, teimoso, fui lá e fiz o quê? Tentei achar o canal que não tinha, criar um canal, né?
fraturei uma lima, olhei aqui, ó, tava indo desviando, e falei, cara, é isso. Essa lima aqui, eu preciso remover? Não, né? Porque não tá impedindo minha obturação, minha limpeza. Tá no canal que eu criei. Então vai ficar confinado ali, deixa quieto. E aqui fui lá, obturei, ó, a lima ali, ó. E aqui, acho que 8 meses depois, já olha como eu tenho, já consigo enxergar a lâmina dura aqui do lado, né? Eu tive um reparo. E realmente o canal era aqui só, não tinha mais nada pra cá. Então é isso. Às vezes a gente vai tentar fazer uma coisa e causa uma iatrogenia. Tem que tomar um cuidado na hora que a gente vai fazer o bypass. Por quê? Imagina, fraturei a lima, eu vou fazer um bypass e vou por fora da curva. E o que que acontece? Eu passo reto nela e vou causar ou um desvio com perfuração. Então eu preciso ir por dentro da curvatura, tá bom? Então aqui, ó, como que a gente faz? Deixa eu só. Aqui, ó, eu vou ultrapassar uma lima numa curva, eu preciso que a lima venha por aqui, ó. Porque minha tendência é ir para fora da curvatura, mas aqui eu tenho a lima. Então eu tenho que tentar passar por dentro, né? Tá bom? Como que eu faço esse preparo até o canal? Agora a gente já vai começar a falar um pouco mais de técnica, tá? Como que eu faço esse preparo até o canal? Para tornar esse fragmento visível. Então eu posso utilizar uma lima, uma broca de Gates, Gates 3 modificada. Como que é uma Gates modificada? Eu tiro a ponta inativa dela. Eu venho, eu faço um desgaste na broca. Tiro a ponta inativa dela. E aqui eu tenho que planejar. Um fragmento mais robusto, com a parte cervical dele mais robusta, eu vou utilizar. Eu preciso ampliar mais. Se eu preciso ampliar mais, eu faço esse corte na broca um pouco mais acima, porque ela é redonda. Então eu vou pegar a parte mais robusta dela, mais larga dela, o equador mais largo dela, que vai dar mais ou menos 0,90. Se não, eu só tiro a pontinha que vai dar 0,45. Então, isso eu vou fazer no meu cálculo. Beleza. Utilizei a Gates. Eu posso lançar mão de um instrumento depois que se chama trefina. É uma broca tipo serra-copo, assim, ó, que eu vou fazer um desgaste para expor essa parte mais cervical do dente. Sinceramente, hoje eu utilizo muito pouco a trefina, porque eu acho que ela causa um desgaste muito grande de dentina. Mas ela é uma opção, principalmente se a gente for trabalhar com cânula e super bonder. Hoje em dia a gente tem no mercado as trefinas da MK Life, tá? Tem a velocidade sugerida aqui. Ela vem em três diâmetros, 80, 90 e 110. Por isso que é importante eu saber que tipo de fragmento que fraturou, tamanho, tudo mais. Depois disso, eu posso trabalhar com ultrassom até ele se deslocar. Quando ele está meio se deslocando, eu preencho com EDTA e vibro ao lado que ela termina de subir. Ou, se o fragmento for muito longo, eu preciso utilizar o loop, tá? Que é um dispositivo para laçar esse fragmento e puxar. Geralmente, fragmentos maiores de 4,5 milímetros. Como que eu confecciono o loop? Eu vou precisar de uma cânula 25 por 0,4 ou uma 27G, sem bisel, sem nada, ponta romba, saída na ponta, mas sem ser saída lateral, uma seringa e um fio 0,06, fio de aço. Então aqui, ó, confeccionar o loop, fio 006, uma seringa, uma lâmina de bisturi.
Então, eu começo pela ponta da seringa, da cânula. Eu passo um lado, depois eu passo o outro lado do fio, para eu formar o loop, formar o laço ali na ponta, ó, viu? Passei um lado, depois passei o outro. Eu vou lá, ajusto o tamanho dele e vou fazer aqui, ó, uma marcação na seringa, meio biselada, assim. Por quê? Porque eu vou enroscar esse fio naquela marcação. Então, eu passo o fio, fecho a seringa um pouco, ó, e vou passar o fio, ó. Tá vendo que eu tô fechando ali, ó, passando naquele vinco que eu fiz em bisel, e aí eu puxo. Ele vai apertar, ó. Vai ficar mais ou menos um vídeo, um laço assim, ó. Encaixei, apertei e puxei. Beleza? Como que eu vou fazer? Isso aqui é uma imagem do kit do Terauchi. Esse é o loop do Terauchi. Então a gente deixa ele. O loop eu vou deixar ele em 45 graus, porque ele fica menor. Se eu deixar ele em 90 graus, ele fica maior e às vezes eu não vou conseguir chegar, tá? Então é isso. Como que eu faço para deixar esse loop em 45 graus? Eu pego uma sonda lisa, passo o loop por ela, fecho o loop e dou uma dobradinha. O bom é que quando eu faço isso no loop, eu também, na hora que eu fecho o loop, o fio tende a ficar assim, ó, oval. Então, se eu colocar o loop nessa sonda, eu dou uma apertadinha, uma ajustada para esse loop ficar redondo. Bom, e aí sim eu vou lá, chego, ó, tá vendo? Ele tá mais redondinho, 45 graus. Peguei, ó, o fragmento, apertei e puxo. Então aqui, ó, repara como a cana, o fio e o loop tá 45 graus, que fica menos, ele fica com menor espaço, ele encaixa melhor. Se eu utilizar menos espaço, eu vou ter um menor desgaste de dentina. Eu posso utilizar outra técnica, outro dispositivo para remover a lima, para apanhar essa lima e puxar, que é a cânula e cola. Vamos lá, aqui um caso em que esse foi um caso que hoje eu faria diferente. Lógico, o tempo passa, a gente vai ficando mais esperto, mas era um caso que veio já bem arrebentado, era um paciente que ela falou assim: "Ah, César, eu vim e tal, e eu tô indo viajar para Portugal mês que vem". E ela falou assim: "Ah, eu vou te pagando, eu te envio o dinheiro de lá". Falei assim: "Ah, já na hora eu falei, acho que eu não vou receber, né?". Então eu sabia que talvez não iria receber da paciente, mas eu queria fazer o caso. Então eu fui. Ó, aqui a gente vê que eu tinha uma perfuração aqui. Tinha duas limas. Essa daqui saiu facinho no ultrassom. Essa daqui era outra que eu tava enxergando. Ó, tá vendo que ela já tava. Ela tava solta, mas não tava solta. Quando eu faço esse movimento, que eu bato a sonda na lima e ela volta, ela não tá solta. Ela tá presa ainda. Ela tá só dobrando e voltando. Quando eu jogo ela pra cá e ela para aqui, beleza, aí ela tá solta. Olha isso aqui. Eu já tinha feito bypass nela e nada dessa lipa sair. Vibrei com o ultrassom, nada dela sair. Fui lá, provei a cânula, só que repara o tanto de desgaste que eu tenho que fazer para essa cânula encaixar, né? Então eu fui lá, ó.
Eu coloco a cola na ponta da cânula e levo. E deixo ali, espero uns minutinhos e vou fazer minha oração. A pergunta que mais me perguntam, César, esse Super Bonder não gruda no canal? Não gruda, tá? Uma que ele é solúvel em água e outra que se você passar um ultrassom ali, você limpa tudo. Então, ó, posicionei a cânula, esperei o tempo da cola firmar e puxei. Então tá aqui, ó. A linha saiu na cama. Só que olha o desgaste que eu fiz. Olha o desgaste que já tinha. Cara, eu não sei se esse dente tá em boca até hoje, né? Mas o que que eu fiz pra ela? Eu falei assim, olha, a única coisa que eu peço pra você, deixa seu telefone. Eu queria que você fizesse uma radiografia lá, isso é radiografia lá em Portugal, e me envia. Eu queria só ter um controle desse caso. E nem isso eu consegui. Mas tá bom. A gente tem material para postar hoje, né? Outro ponto que eu consigo fazer é fazer um pique, que é um corte na cânula, e entrar com uma outra lima aqui. Essa lima vai prender, ó, na outra e eu vou puxar. E eu posso fazer essa técnica junto com a cola também, para eu ter mais tração ainda. Aqui um caso que tá a Débora e a Carol. Elas vieram para Londrina para a gente fazer um treinamento e removeram várias limas ali. São amigas baita endodontistas, são lá do Rio. E, e como nem tudo são flores, né? Aqui eu recebi um caso de um amigo meu. Ele viajou quase 300 quilômetros com o paciente no carro para eu remover essa lima, que era um paciente meio conhecido dele, ou conhecido da cidade, alguma coisa assim. E vieram num sábado à tarde. A gente almoçou junto e foi remover a lima. Aí eu tava enxergando a lima, fui lá, provei a cânula e não saiu. E aí eu fui no loop. E aí veio. Tá? Então aqui até a gente olha, ó, até não tem um desgaste tão assim, né? Ficou bacana até. Então é isso que a gente vai tentando promover cada vez menos, né? Promover cada vez menos desgaste de dentina. Então aqui de novo, se a gente reparar, o laço está em 45 graus, tá? E o fragmento. O que que eu reparo? Que esses fragmentos muito finos, tipo lima de glide, você pode bater ultrassom nela. Como ela é muito flexível, a, a vibração meio que dissipa nela e ela não sai. Então, geralmente, essas limas de glide, assim, mais longas, a gente tem que puxar ela no com algum dispositivo. E aí, uma coisa importante, assim, para vocês terem em mente e também poder falar para quem for seu indicador, quem for te indicar um paciente com lima fraturada, fala assim, guarda a lima, por favor. Eu sei que dá raiva, mas guarda ela e me entrega. Por quê? Porque eu posso pegar e fazer uma medida da lima. Aí eu vou medir qual trefina eu uso, qual cânula eu uso, qual cinemática eu vou usar. Se ela é uma lima rotatória, eu vou rodar para a esquerda. Se ela é uma lima reciprocante, eu vou rodar para a direita, no intuito de tentar desrosquear ela. Tá? Imagina, senão eu vou ter que ficar assim, ó, na tentativa e erro. Posso tentar pegar uma cânula 60, provar, radiografar e ela não entra, ó. Tá vendo? Ela não encaixa.
Ela não bate ali, ó. Não é compatível. Então eu vou perder tempo. Então, se eu souber o diâmetro, eu ganho muito tempo. E aí, aquela pergunta, né? César, que cânula você usou? Cara, cânula a gente tem várias, várias, várias. E aí, a pergunta certa que acho que a gente tem que fazer para as coisas é: por que você usou essa cânula? Entendeu? E aqui a gente tem vários, ó. Eu tenho 60, 45, 55, 60, 70, 80, 100, 120, 110, 160. Tem vários diâmetros de cano. E aí eu vou escolher de acordo com o diâmetro. E aí eu vou fazer as contas, tá? Se a pessoa me fala assim, ah, César, foi uma Lima 2506 que eu quebrei uns 4 milímetros dela. Então eu vou fazer uma conta. 2506, 4 milímetros, tal, tal. A cada milímetro eu subo 6. Então, 25, 31, babá, faço a conta. No diâmetro, na parte que quebrou, eu tenho diâmetro 0,49. Então, que cânula que eu vou escolher? Aí eu vou na minha lista. Pô, 0,49. Se eu pegar uma 0,45, vai ser suficiente? Não. Se eu pegar uma 0,55, 0,49, talvez eu iria numa 60, tá? Então é isso. É isso que a gente vai fazendo para a gente achar a cana. Como que eu faço, então, a sequência para utilizar a cânula e cola? Então eu vou lá, primeiro saber o diâmetro da parte coronal do fragmento. Vou fazer as contas, né? Tip taper. Vou escolher minha cânula. Vou fazer um preparo com trefinas para alívio da dentina circunferencial. Por quê? Porque eu tenho que desgastar inteiro para a cânula encaixar assim. Então a trefina, nesse caso, vai muito bem. Eu escolho a cânula, eu provo a cânula, faço o raio-x para ver se ela está dentro, seco bem a região, levo a cânula com cola em posição, aguardo 10 minutos, rezo, puxo e comemoro se ela sair. César, 10 minutos é muito tempo. É muito tempo mesmo. Ainda mais para quem espera. Cara, é assim, tempo é relativo, né? 10 minutos para quem tá no, sei lá, no MasterChef é muito tempo, né? Agora, 10 minutos para quem tá, sei lá, esperando. Opa, desculpa. 10 minutos para quem tá no MasterChef é pouco tempo, né? E agora, 10 minutos para quem tá esperando uma cola endurecer é muito tempo. É muito tempo. Você faz tudo. Você sai, come, almoça, janta, volta lá e ainda não deu 10 minutos, sabe? Então, o que que você faz? Também uma dica aqui para a gente acelerar esse tempo de presa da cola. Você pega o monômero de do jet, sabe? Daquela resina acrílica, você pega o monômero, o líquido, então você vai pingar a cola na ponta, molhar um pouquinho no monômero e levar lá, em posição. Isso acelera o tempo de presa da cola. Bom, então aqui eu vou mostrar alguns casos clínicos, tá? Aqui essa paciente chegou indicada de uma dentista e ela falou assim, perguntei para ela que lima que é que fraturou. Ela falou assim, uma 50 manual. Falei, caramba, como é que fraturou uma 50 manual, né? Talvez ela devia estar uma lima bem velha, né? Mas tá bom, é isso aí. Eu, minha ideia é remover a lima e não julgar, sabe? Então fui lá. Ó, eu usei um pouco de uma broca de Gates para fazer o preparo cervical da lima. Lavei, aspirei, ó, então eu já consegui enxergar o fragmento. Como era uma lima 50, cara, eu, ó, que eu usei uma trefina, tentei usar uma trefina, tá vendo que o motor tá apitando? Porque ele tá no sentido anti-horário. Eu tentei, achei que essa trefina talvez encaixaria ali e ia puxar a lima para cima. Não aconteceu.
E como é uma lima 50, eu falei, cara, isso aí é tipo um pino rosqueado, cara. Eu vou tentar bater um ultrassom sentido anti-horário e ver se ela sai. Ó, e foi isso que foi acontecendo, ó. Foi desrosqueando, tá vendo? Aí. Repara que eu não fico com o ultrassom acionado, ó. Olha lá, ó. Saiu. Cara, olha essa região da lima, assim, ó, como ela esticou aqui, né? Cara, olha essa lima. Então, beleza, é isso. César, e lentulo? Como é que a gente pode remover lentulo? Cara, eu posso remover lentulo utilizando outra lentulo. Como que eu faço isso? Eu vou lá, enrosco a lentulo. Tá vendo que se eu pegar a lentulo e rodar ela em sentido horário, que é o que eu tô fazendo agora, ela não enrosca na outra lentulo? Por quê? Porque a lentulo foi feita para empurrar. E se eu tô rosqueando o sentido horário, eu tô empurrando a outra lentulo. Então ela não sai. Eu vou lá, puxo e ela não sai, não vai sair. Porque eu tô no sentido errado. Não saiu. Então o que que eu faço? Encaixo, rosqueio no sentido anti-horário. Aí sim, eu tô puxando. Agora eu vi ela rosquear e puxei, ó. É isso. Outra coisa que eu posso fazer com a lentulo. Desculpa. Outra coisa que eu posso fazer com a lentulo é remover coisas além do ápice. Eu gosto de usar isso, ó. Então eu encaixei, fiz uma pré-curvatura na lentulo e fui, ó. Então, anti-horário, vi que ela encaixou, puxei. Beleza, saiu aquela lentulo, aquela guta que tava lá para fora do ápice. Ó, por favor, façam vista grossa para esse canal aqui que vai ser obturado depois. E aqui, ó. Aqui eu acho que eu tinha uma lima aqui também. Esse caso veio que tinha duas limas fraturadas nesse caso aqui. Então ela fraturou uma, conseguiu bypass e fraturou outra depois. Então eu fui lá, Gates, para dar uma melhorada, pra eu ter um pouco mais de espaço. E aí eu entro com o ultrassom, ó. Tá vendo que ele tá pré-curvado? Por quê? Porque eu tô batendo no ultrassom, no fragmento por dentro da curvatura. Ó, então escuta o barulho. Olha como eu tô fazendo. Eu não deixo o ultrassom acionado. Eu vou acionando. Então ali eu consegui liberar, encaixei o loop, então puxei. Beleza. Essa foi a primeira lima e eu tinha a segunda ainda aqui. Então eu fui com outro ultrassom pré-curvado, ó. Repara que a ponta tá mais curvada porque esse fragmento tava mais apical. E aí aqui saiu só com ultrassom. Eu acionei, vi que ela deu uma deslocada, entrei, preenchi com ETTA e vibrei, ó. Tá vendo que tá tudo inundado o canal? E aí eu consegui puxar ela. Beleza. Saiu. Saiu, tá saído. Aqui eu uso uma pinça ofitápica que eu comprei no AliExpress mesmo, pra buscar e pinçar esses pequenos fragmentos que estão soltos, tá? Ela não serve pra eu puxar nada.
E aí, beleza, ó, tá feito. Aqui um outro caso, um caso interessante, assim, porque eu vou lá, o que eu fiz aqui? Eu obturei o canal distal primeiro, obturei esse outro e deixei esse canal só ali para eu fazer isso, só concentrar nele. Eu até blindei, ó, tudo com resina, deixei só essa região ali. Então, eu vou fazer análise aqui, ó. Pô, 5,88 maior que 4,5. Provavelmente eu vou ter que puxar no loop. Olha a angulação, 40 graus. Provavelmente eu vou ter que puxar no loop. Então, fui lá, ó, desgastei. Repara que as pontas estão sempre bem curvadas, porque as limas estão na curvatura. Eu fui, ó. Ó, aciono, paro, aciono, paro. Até que eu fui lá, consegui enxergar um pouquinho do fragmento, encaixei e puxei, ó. Beleza. Repara que, olha como nem se compara meus tratamentos, né? Com o tempo a gente vai melhorando. E hoje o que eu busco é fazer o mínimo de desgaste de dentina possível. Repara que aqui tem um desgaste a mais, obviamente. Só que tá aceitável, né? Tá? E aqui a gente vai medir, ó. Putz, realmente, maior que 4,5 fragmento, tá? Aqui tem um dispositivo da MK Life que eu achei que esse é a indicação precisa dele. É o fragmento que já está meio que exposto ali, que você consegue enxergar, mas você não consegue puxar. Então eu fui lá, ele é um dispositivo que você aperta, ó. Eu encaixo ele. Repara aqui que eu vou apertar e o fragmento vai sair assim de lado, ó. Pum, apertei, prendeu e eu venho e puxo, ó. Repara que eu estou fazendo uma força aqui, ele estava bem travado. E esse dispositivo te dá esse torque bem forte. Pum, puxei. Ah, ele saiu. Tinha uma lima quebrada no MV2. Então, é um dispositivo de remoção de lima da MK Life. Aqui um caso, cara, a lima quebrada, ó, bem na curvatura. Aqui eu tinha um desvio já. Aconteceu uma perfuração, porque foi tentar remover e passou reto. Aí o canal lá, eu tinha o MV2, os outros canais já foram obturados, né? Então eu vim, ó. Eu vou com uma contração devagarzinho. Ó, tá vendo que aqui eu tô fazendo ultrassom, essa pontinha é mais delicadinha ainda que as outras, né? Eu tô indo devagarzinho, ó, fazendo um leve desgaste mesmo. Aqui eu tô pegando uma lima, ó, e tô encaixando ali, uma sonda, né? Tô tentando deslocar esse fragmento para eu ver, sentir. E aí eu fui com o tração mais pré-curvado ainda, ó, tá vendo? Tá bem pré-curvado. Repara que ele tá entrando assim, ó, bem deitado por conta da curvatura. Olha nessa imagem como eu enxergo. Eu não enxergo a secção transversal dela, eu enxergo as espiras. Por quê? Porque a lima tá assim, ó, tá deitada, de tão curvo que era o canal. E aqui eu enxergo a perfuração que foi feita, ó. Quem tentou passar a lima passou reto na curva. Ó, olha como a lima entra, o inserto de tração entra bem pré-curvado. Olha ali, ó. Aqui tá uma imagem mais clara. Expira, perfuração. Então eu fui lá. Nesse caso eu entrei com um loop para puxar. Pô, nessa curvatura não tem nem como.
Lacei, tô apertando o loop agora. Puxei. E veio. Ó, fechou, é isso. Olha o tamanho do fragmento. Quase 6 milímetros, né? Acho que era uma lima 10, 8, talvez. Repara que aqui a lima estava deitada. Eu precisaria deixar esse fio deitado 45 graus? Não, ia me dificultar. Então eu levei o fio reto. As coisas têm que ser planejadas, a gente tem que pensar no caso a caso, né? E, cara, para a gente encerrar essa aula, primeiro agradecer a todos vocês por estarem aqui, né, assistindo essa aula. E às vezes a gente se culpa, né? O dentista ele tem uma síndrome do super-herói, que ele precisa resolver tudo. E eu tava conversando com o Breno, cara, meu irmão, meu amigão, padrinho de casamento meu. É, ele tava. A gente tava conversando sobre filhos, na verdade, paternidade. E ele me falou uma frase que eu adorei, assim, e decidi adotar como encerramento de uma aula minha. Que assumir o protagonismo é fundamental, mas entender que não somos culpados ou responsáveis por tudo é libertador. Nem tudo que dá errado na odontologia é culpa nossa. O que o paciente faz da minha porta para fora, não, eu não controlo mais isso. O que o meu filho faz, ele vai fazer as escolhas dele e talvez ele vai ter que errar. E nem tudo é culpa minha, sabe? Acho que a gente não precisa se culpar por tudo. Algumas coisas, realmente, a gente tem que assumir o protagonismo. Mas a gente não pode se culpar por tudo, perder tanta noite de sono assim, sabe? E é isso, cara. Acho que a gente tem que avaliar bem o que que é culpa nossa e o que que não é. Se for culpa nossa, assumir e resolver e arcar com isso. Normal, todo mundo erra. Se não for culpa nossa, cara, dorme em paz, se liberta e a gente é, vai dar tudo certo, tá? Então eu queria agradecer. Aqui fica minha rede social. Quem quiser entrar em contato comigo, quem quiser me acompanhar, ver alguns casos lá, pode, pode falar. A gente tem turmas presenciais desse curso de remoção de limas. É um curso que a gente veio trabalhando bem ultimamente, então consegui microscópio por aluno, ultrassom por aluno, os equipamentos todos os ultrassons têm sistema de documentação, então, cara, a gente consegue fazer um trabalho bem legal nesse treinamento. E, e é isso. Queria agradecer vocês pelo tempo, agradecer o convite e nos vemos por aí. Obrigado.